Olá, mulheres de joelhos, graça e paz. Tinha Reis aqui com vocês mais uma vez para a gente compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito do livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós já estamos no penúltimo capítulo da primeira carta aos Coríntios. E como é que foi para você conhecer um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor? Eu espero que esteja sendo uma bênção, assim como tem sido uma bênção para nós, poder transbordar um pouquinho na sua vida. Amém? Peço perdão pela minha voz, hoje ela tô um pouco rouca, mas isso não vai ser impedimento para que a palavra do Senhor nos alcance, amém? Aqui nos primeiros versículos, Paulo vai começar a tratar a respeito da ressurreição de Cristo, trazendo a nós a realidade de que foi real, de que é real. Vem comigo. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dele sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi. Paulo está dizendo o que para nós? O que eu estou transmitindo para vocês, aqui no caso ele está falando com o povo de Corinto, mas a gente toma posse para a gente, porque ele está falando com a gente, porque o que ele deixa narrado aqui é o que ele recebeu de Cristo. O que ele recebeu é o que ele está passando, é o que ele está falando aqui, ó. Portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu acho assim as palavras de Paulo apaixonantes, porque a todo momento Paulo entende que ele não é merecedor. A todo momento ele nos mostra que ele não é merecedor, mas que a graça do Senhor o alcançou e que a graça do Senhor é o que legitima. E isso é lindo demais, porque ele fala aqui no versículo 10, ó, mas pela graça de Deus sou o que sou. Que nós tenhamos esse entendimento em nome de Jesus. Se nós somos o que somos, se nós estamos onde estamos, é a graça do Senhor que tem nos alcançado e nos permitido permanecer nesses lugares, permitido chegar nesses lugares, amém? E aí ele segue aqui, ó. E a graça que comigo não foi inútil. Gente, que coisa maravilhosa. Olha, você foca nesse verso 10, nesse versículo. Foca nesse versículo 10, ó. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, é isso que pregamos e é nisto que crestes. Nisso que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou ao terceiro dia para que nós fôssemos alcançados, para que nós fôssemos salvos. Amém? Meu Deus. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns de vós afirmem que não existe ressurreição dos mortos? E aqui Paulo vai começar a falar assim, irmão, se vocês estão falando que não existe ressurreição dos mortos, então quer dizer que o que nós estamos pregando é uma mentira. Quer dizer, então, que Cristo é uma mentira. E aqui ele vai seguir falando, então, se vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, então Cristo é uma mentira. Porque ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Cristo, ele é a primícia da ressurreição. É isso que Paulo está falando aqui. E aqui, ó, no versículo 20, ele continua. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Cristo é a primícia dos que ressuscitaram. Amém? Porque assim como a morte veio por um homem,
Da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, porque assim como em Adão nós morremos, porque foi quando o pecado entrou, em Cristo nós fomos lavados e fomos vivificados. Meu Deus, a palavra do Senhor ela é linda, ela é perfeita. E o livro de 1 Coríntios ele é apaixonante. Ouvir, ler a respeito do que Paulo está narrando aqui pra gente, isso é vida, isso aquece o nosso coração. Contudo, cada um por sua vez. Cristo primeiro. Logo depois, os que são da sua propriedade na sua vinda. Então, virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestades e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Portanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submete àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizaram pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão, então, se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte. Olha o que Paulo está dizendo. Todos os dias enfrento a morte. E afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? E aqui, seguindo, no versículo 33, tem algo muito interessante. E esse versículo mexe muito comigo. Porque olha o que ele vai dizer. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. O que Paulo está falando aqui? Desde aquele tempo, as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas versões vão falar assim, as más conversações corrompem os bons costumes. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e eu já vou fechá-lo, mas tome cuidado com as suas companhias. Que nós possamos tomar cuidado com as nossas companhias. Que nós possamos tomar cuidado com aquilo que nós temos dado ouvidos. Que nós possamos tomar cuidado com coisas que nós temos deixado entrar no nosso coração. Assim como o povo, quando estava lá caminhando no deserto, começou a questionar a Deus, quando eles estavam sentindo vontade de comer as coisas que eles comiam no Egito, não era o povo hebreu, não foi o povo hebreu que começou a reclamar a respeito disso. Foram os estrangeiros que estavam no meio, que começaram a incitar o povo, começaram a falar com o povo a respeito disso. E o povo que tinha acesso a Moisés, o povo hebreu que tinha acesso a Moisés, foi lá questionar com Moisés para que Moisés levasse os seus questionamentos a Deus. Então, que nós possamos nos conscientizar disso o tempo todo. As más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Presta bem atenção nisso. Fica ligado nisso. E cuidado com os teus ouvidos.
Porque mesmo quando nós não estamos falando, mas nós estamos ouvindo, nós somos coniventes com as más conversações, porque estamos emprestando os nossos ouvidos para isso, amém? Vamos seguindo aqui a nossa leitura no versículo 35. Entretanto, é possível que alguém questione como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo ressuscitarão? Insensato. O que semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Quando semeias, não semeias o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra semente qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outras, as aves outras, os peixes outras. E também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais. E outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro ainda, o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O corpo que é semeado é perecível e ele ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo, ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão. E prestem atenção nisso. É o último Adão, não é o segundo. Jesus Cristo não é o segundo Adão. Ele é o último Adão, porque depois dele não há mais ninguém. Ele é a nossa salvação. O último Adão. Por um veio a morte, por outro veio a redenção, veio a vida. Amém? O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos em igual modo a imagem do homem celestial. Glória a Deus! Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos,
ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que esse corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal for revestido da imortalidade. Então se cumprirá, gente, é cumprimento de palavra o tempo inteiro. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados, gente, isso é lindo demais. E olha que é o penúltimo capítulo, imagina o último. Então, ó, cria expectativa, tá? Voltando. Portanto, meus amados, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Se nós estamos fazendo algo, estamos tendo a sensação de que não está rendendo, não estamos produzindo, é porque o Senhor não está nesse negócio. Agora, quando você coloca o Senhor nisso, meu amor, pode ter certeza que não existe improdutividade quando o Senhor está no negócio. Amém? Que possamos trabalhar para o Senhor, servir para o Senhor como? Tudo que você fizer, que seja para a glória do nome do Senhor. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra, porque a tua palavra é vida, a tua palavra nos aquece, ela nos incendeia, e que em nome de Jesus, vidas e mais vidas sejam alcançadas pela tua palavra, sejam transformadas, sejam alcançadas pelo amor do Senhor, amor que transborda em nós, Pai, em nome de Jesus. Nos preencha com esse amor, nos preencha com essa porção de perdão, de empatia, Pai, em nome de Jesus, que possamos permanecer apaixonados por ti, apaixonados pela tua palavra, Paizinho, e que se há alguém aqui nesse momento assistindo esse vídeo que ainda não se apaixonou pela tua palavra, que o Senhor possa fazer queimar dentro do coração dessa pessoa nesse momento um amor, uma chama de buscar por ti, uma fome e uma sede pela tua palavra, e que haja transformação, que haja cura, que haja libertação pelo poder que há no teu santo nome, Paizinho, em nome de Jesus, amém. Um beijo do seu coração, já a expectativa amanhã, último capítulo do livro de 1 Coríntios, amanhã capítulo 16, eu no seu lugar não perderia. Um beijo, tchau, tchau.